Graça e paz, igreja, amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 50, verso 10 e verso 11. Livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 10 e 11. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus, Isaías 50, verso 10. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece ao seu servo? Se vocês caminham na escuridão, sem um raio de luz sequer, confiem no Senhor e apoiem-se em seu Deus. Mas tenham cuidado, vocês que vivem em sua própria luz e se aquecem em seu próprio fogo. Esta é a recompensa que receberão de mim. Em breve cairão em grande tormento. Que o Senhor nos abençoe ao lermos a sua palavra, amém? Já que o tema da campanha é decisão, eu quero convidar você a decidir confiar no Senhor seu Deus. Toda vez que a Bíblia fala sobre confiança, fala sobre temor, ela fala num verbo de uma ação que requer uma ação de nós. A Bíblia diz: temam ao Senhor. A Bíblia diz: confiem no Senhor. Só vou pedir, irmão, não fica chateado não, só vou pedir para dar uma seguradinha no final, que eu prefiro um pouquinho sem música no início. Você deve decidir confiar no Senhor. Você deve decidir temer ao Senhor. Você deve decidir obedecer ao Senhor. E o profeta, quando se volta para nós, para o povo de Deus, aquele está se voltando para os judeus, para o povo escolhido de Deus, e nós somos o Israel de Deus, Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 9, nós somos o povo de Deus, nós somos a continuação, nós pela fé recebemos as promessas feitas ao pai Abraão, diz Gálatas. O profeta pergunta a mim e a você nessa noite: quem entre vocês teme o Senhor e obedece à voz do seu servo? Você teme ao Senhor? Provérbios vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Salmos vai dizer: contigo, Senhor, está o perdão para que te temam. Salmo 32 vai dizer que todos devem tremer e temer diante de Deus. E o profeta pergunta: quem entre vocês que teme ao Senhor e obedece ao seu servo? Se vocês caminham na escuridão, a minha versão é a nova versão transformadora, mas você vai ver que, por mais que as palavras estejam diferentes na sua versão, o significado é exatamente o mesmo. Tem gente que tem problema, com isso. A Bíblia tem muitas versões, isso é muito bom, porque você vai ver que, por mais que mude as palavras, o sentido do texto é exatamente o mesmo. A mensagem central é exatamente o mesmo. Mas eu gostei muito dessa versão, porque ela esmiuça com uma clareza dizendo: se vocês caminham na escuridão, sem um raio de luz sequer, confiem no Senhor e apoiem-se em seu Deus. Aleluia. Tem uma versão que vai dizer: confiem no Senhor e se firmem sobre o seu Deus. Porque Deus está nos alertando através do seu profeta algo que todos nós vamos viver na nossa vida. Aquele momento de escuridão. Aquele momento de silêncio de Deus. Aquele momento onde nós não vamos entender o porquê que Deus faz certas coisas. João capítulo 2, início do ministério de Jesus, o texto vai dizer que Jesus purificou o templo pela primeira vez. Expulsou os vendedores, os cambistas, botou para quebrar.
E o texto vai dizer que os discípulos não entenderam aquilo, mas que quando Jesus ressuscitou, eles se lembraram, entenderam e creram no Senhor. Irmãos, a gente está falando de um intervalo de 3 anos e meio, que foi o tempo do ministério de Jesus. Durante 3 anos e meio, aqueles homens que andaram com Jesus, se você perguntasse para eles, explica o que aconteceu lá no templo, eles vão virar para você e eu falar, eu não sei. Eu não sei explicar, eu não sei por que Jesus fez aquilo. Mas ainda assim, eles continuaram andando com o Senhor Jesus, porque isso é fé. Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso não quer dizer que a fé é irracional, porque a fé e a razão andam juntas. A fé não é uma fé burra, a fé não é uma fé firmada no nada, mas é uma fé que muitas das vezes não pode se explicar, não pode se entender do ponto de vista humano, mas que ainda assim nós cremos e sabemos quem Deus é, porque Ele já tem nos dado inúmeras provas e sinais de que Ele é digno da nossa confiança. Porque se Deus precisa nos dar satisfação, irmãos, então o papel se inverteu. Se o teu Deus é um Deus que você coloca ele na parede, então ele não é o Deus da Bíblia. Se o teu Deus é o Deus que você diz que vai levantar o dedo e vai botar na cara dele, que você vai exigir alguma coisa, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus que Abacuque entendeu e disse, Deus está no seu alto sublime trono, cale-se diante dele toda a terra. Porque Abacuque perguntou algo ao Senhor e quando Deus deu uma resposta, Abacuque ficou mais confuso do que ele estava no início da oração. E ele diz, Deus está no seu alto sublime trono. E aí no capítulo 3 ele dá aquela expressão máxima de louvor a Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja produto na oliveira, o produto do campo minto, as ovelhas sejam arrebatadas no curral, ainda que falta tudo, ainda que eu não entenda nada, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É isso que nós vemos também com muita clareza no João capítulo 6, quando Jesus dá aquele discurso duro, aquele discurso que do ponto de vista humano, racional, não faz o menor sentido, porque ele se levanta para a multidão e diz que o corpo dele é comida, e que quem não comer da carne dele, não beber do sangue dele, uma conversa totalmente estranha, totalmente bizarra, e muitos discípulos o abandonaram, porque a gente foca muito nos 12 apóstolos, mas Jesus tinha muitos outros discípulos. Certa vez Jesus enviou 70 discípulos, aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús não eram dos 12, eram 2 discípulos, e o texto diz que muitos discípulos abandonaram e passaram a não andar mais com o Senhor Jesus, e Jesus vira para Pedro e diz, vocês também não querem ir? E qual é a resposta de Pedro, irmão? Não, Senhor, a gente está entendendo tudo está fazendo sentido, é isso a resposta de Pedro? Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Eu vejo como se Pedro estivesse dizendo, Senhor, ainda que eu não entenda esse Teu discurso, ainda que não faça muito sentido, mas para onde nós iremos? Como tem uma frase que eu gosto muito, se é difícil seguir ao Senhor, é mais difícil ainda abandoná-lo. É pior sem Ele. E foi por causa dessa perseverança que os discípulos entenderam muitas das coisas depois, lá na frente. Porque já no final do ministério de Jesus, na última noite, Jesus reúne os discípulos e começa a lavar os pés, e quando Jesus chega para Pedro, Pedro diz, de maneira nenhuma tu lavarás os meus pés. E Jesus não chama Pedro e diz, não Pedro, senta aqui que eu vou te explicar, tem um motivo. Não. Jesus era curto e grosso, ele não tinha muito tempo para perder. Pedro, o que eu faço hoje tu não compreendes, mas tu vai entender depois. E se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Pedro, cala a boca e deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. E Pedro diz, Senhor, então lava os pés, as mãos, os braços, a cabeça, me dá um banho, Senhor.
Eu amo a sinceridade de Pedro, eu amo essa fé, ainda que meio às vezes podemos dizer no bom sentido infantil, mas essa fé pura de Pedro de dizendo, Senhor, então faz o que tem que fazer, Senhor. Ainda que eu não esteja entendendo, mas se tu estás mandando fazer, então eu vou obedecer, Senhor. Irmãos, existem coisas na nossa vida com Deus que respostas só vão ser liberadas após a obediência. Eu vi essa frase no livro e eu salvei no meu celular e eu nunca mais esqueci na minha vida. A compreensão pode esperar, a obediência não. Existem coisas que ou você obedece imediatamente e depois você entende, ou você vai ficar dizendo, Deus, eu só vou obedecer depois de eu entender, e Deus que é muito maior do que você vai falar. Então, enquanto você não obedecer, você também não vai entender. Ou você obedece e confia, ou você confia no Senhor ainda na escuridão, ou então a luz nunca vai chegar para você, irmãos. Deus não deu um filho para Abraão para que Abraão saísse da sua terra e da sua parentela. Abraão saiu da sua terra para uma terra que ele ainda não sabia para onde iria. Abraão saiu sem destino, irmãos, sem GPS, sem direção e sem uma resposta clara de Deus, debaixo de uma promessa que demorou 25 anos, irmãos. 25 anos, e durante muitos desses anos Deus ficou em silêncio. Deus não aparecia todo dia para conversar com Abraão, irmãos. Primeiro creu, porque Abraão primeiro obedeceu. Não acho que Deus vai te dar satisfação daquilo que Ele está fazendo na tua vida, irmão. O pastor John Piper tem uma frase que eu gosto muito. Nesse exato momento, Deus está trabalhando em 10 mil coisas na sua vida. E é possível que você esteja a par de 3 delas. Mano, Deus está fazendo tanta coisa na tua vida que você não tem a menor noção. A menor noção. Existem bênçãos que Deus vai te dar daqui a 10 anos, que Ele já está trabalhando hoje. Que aquela pessoa que Ele colocou no teu caminho, no trabalho hoje, é a pessoa que Ele vai usar para te abençoar daqui a 10 anos. Mas Ele é o Senhor do universo que controla e governa sobre todas as coisas. E é isso que Isaías nos diz. Se você está caminhando na escuridão, irmão, sem luz, sem direção, sem nada para se apoiar, irmãos, é nesse momento que Deus quer de nós total confiança, obediência e temor. Porque a não ser que você seja muito santo, ou a não ser que você seja muito hipócrita, você sabe quantas vezes a gente entra na casa de Deus e sai da mesma maneira. Quantas vezes a gente entra no nosso quarto, fecha a porta, ora, fala, clama, grita, chora, e a sensação é que nós estamos falando com o teto. Aquela sensação que a nossa oração não passou do teto. E a gente clama, a gente grita, a gente chora, e a gente pede para Deus falar conosco. E a gente lê a Bíblia e não entende nada, irmãos. A vista fica embaçada. Parece que a Bíblia virou grego. E a gente entra no culto e o pregador fala coisa com mais nada ainda. E as canções não tem nada a ver com a gente, e a gente começa a se questionar, meu Deus, será que eu perdi a fé? Será que eu virei um incrédulo? Será que Deus não me ama mais? Irmãos, Deus tem um enorme prazer em fazer isso conosco, porque é nesse momento que Ele nos leva a saber até que ponto nós confiamos no Senhor. Até que ponto nós amamos e obedecemos o Senhor, ainda que Ele fique em silêncio. Ainda que ele se cale.
Daniel, servo muito amado, um homem que administrava mais de 80 cidades, numa época que não tinha celular, não tinha e-mail, a comunicação era escassa. Tamanha foi a aflição e a necessidade daquele homem que ele entrou no seu quarto, parou tudo e começou a clamar a Deus, porque ele precisava de uma resposta, irmãos. Ele não precisava de uma resposta para o futuro, não é aquela oração que a gente faz: Senhor, me dá uma casa, Senhor, me faz conhecer alguém, Senhor, me abençoa com um casamento, uma faculdade, coisas que podem esperar. Daniel precisava de uma resposta imediata. Ele parou tudo, irmãos. Mas foram 21 dias de oração e 21 dias de silêncio de Deus. Silêncio. Deus não mandou um anjo, Deus não mandou a resposta, Deus não falou com Daniel. 21 dias, irmão. Não estou falando de 21 cultos que a gente vem, volta para a nossa casa, volta a viver a nossa vida. Eu estou falando de um homem que está num quarto, 21 dias trancado, dizendo: Senhor, eu preciso de uma resposta. Nós vamos morrer e nunca vamos passar por isso. Até que no 21º dia, no 22º, vem o anjo do Senhor e toca em Daniel e diz: servo muito amado, desde o primeiro dia que você começou a orar, o Senhor enviou a resposta, mas o príncipe da Pérsia se opôs a mim, Deus enviou Miguel e eu trouxe aqui a resposta para você. Irmãos, será que Deus precisou realmente de 21 dias para liberar o caminho, irmãos? Será que Deus não podia ter derrotado Satanás no primeiro dia, irmãos? Raciocina. Será que realmente Satanás pôde oferecer uma oposição tão grande que Miguel precisou de 21 dias para batalhar, irmãos? Será que Deus não podia ter mandado um outro anjo por um outro caminho? Será que Deus não podia ter mandado uma visão para Daniel, dizendo: Daniel, espera mais um pouquinho, a mensagem está chegando, Daniel? Não, Deus se agradou em ficar em 21 dias em silêncio, até que a resposta chegasse a Daniel. E se a resposta não chegar nesse ano, irmãos? E se o desemprego bater na sua porta esse ano? Jesus disse que o sol nasce sobre justos e injustos. Muito ímpio morreu de Covid. Muito salvo morreu de Covid. O comércio de muito ímpio fechou as portas por causa da pandemia. O comércio de muito justo também fechou a porta por causa da pandemia. A crise chega sobre muitos ímpios. A crise chega sobre muitos justos. Porque sopraram os ventos, vieram as chuvas, transbordaram os rios e deram com força contra a casa daquele que construiu a casa sobre a areia e sobre a casa daquele que construiu a casa sobre a rocha. Irmão Rafael, então não há diferença nenhuma. Aquele que construiu a casa sobre a areia, grande foi a sua ruína, mas aquele que construiu a casa sobre a rocha permaneceu de pé. A diferença entre um cristão e não cristão é que ele passa pela tempestade, mas ele permanece de pé. Aleluia! Especialistas têm abordado que agora antigamente o mal do século era a depressão, agora foi substituída pela ansiedade. A ansiedade é o mal do século, a ansiedade, todos nós somos, de certa maneira, afetados por isso, nós somos bombardeados de informação, bombardeados de afazeres. Mas 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso significa que o cristão não fica ansioso? Isso significa que o cristão não fica triste? Tiago diz: está entre vós alguém alegre? Cante louvores. Está entre vós alguém triste?
faça oração. Ou seja, Tiago está nos dizendo que um cristão pode ficar triste. Paulo diz em Romanos 12: se alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. E essa carta foi escrita para a igreja. Paulo está dizendo que dentro da igreja haverão pessoas que vão passar por um momento de choro. O choro vem, a ansiedade vem, a tristeza vem, a aflição vem, a preocupação vem. Mas é nesses momentos que nós devemos confiar no Senhor. É nesses momentos de escuridão que nós devemos nos firmar sobre o nosso Deus. É nesses momentos, irmão. É nesses momentos quando a nossa fé é provada, quando a nossa fé é testada. É nesses momentos, porque Deuteronômio 8, Deus disse para o povo: eu levei vocês ao deserto, eu deixei vocês passarem fome, eu provei para ver o que estava no coração de vocês. É bem verdade que a desobediência, a murmuração e rebeldia do povo fez com que o deserto durasse 40 anos. O propósito de Deus não era que o deserto durasse 40 anos, mas o propósito de Deus era que o povo passasse pelo deserto. As nossas decisões, as nossas desobediências, a nossa rebeldia, a nossa incredulidade pode prolongar o sofrimento na nossa vida. Mas isso não significa que Deus, por um momento, permita o sofrimento na nossa vida. Isso não significa que, por um momento, Deus não nos leve para o deserto para tratar sobre a nossa vida, para nos ensinar, para nos fazer de um exemplo para que outros sejam alcançados e abençoados. Porque Hebreus capítulo 11, a partir do verso 32, nos dá a lista dos heróis da fé. E muitos pela fé venceram reinos, apagaram o poder do fogo, receberam seus mortos de volta, triunfaram. Mas pela fé, muitos foram cerrados ao meio, apedrejados, presos, homens dos quais o mundo não era digno. Aleluia. E esses também eram heróis da fé. José é um herói da fé, que sai da cadeia para o trono, aleluia. Mas João Batista também é herói da fé. E ele sai da cadeia numa bandeja, com a sua cabeça decapitada. Mas também é um herói da fé, querido. E na verdade, o maior profeta nascido de mulher dito pelo Senhor Jesus foi João Batista, que não fez nenhum milagre, que morreu preso, decapitado, mas ainda assim é um herói da fé. Confiar no Senhor quando tudo vai bem, confiar no Senhor quando a geladeira está cheia, confiar no Senhor quando Ele nos proporciona dias felizes, é muito bom. Mas também é preciso confiar no Senhor quando andamos pelo vale da sombra da morte. Porque Ele não prometeu que não andaríamos pelo vale, Ele prometeu que não andaríamos sozinhos, aleluia. Mas Ele não prometeu que não andaríamos pelo vale. O mesmo pastor que nos leva a pastos verdejantes é o mesmo pastor que nos leva pelo vale da sombra da morte. E que nós, como ovelhas, possamos ouvir e obedecer a voz do Senhor. Para terminar, o verso 11 diz: mas tenham cuidado vocês, que vivem em sua própria luz, e se aquecem em seu próprio fogo. Esta é a recompensa que receberão de mim. Em breve cairão em grande tormento. Aqueles que se rebelam contra a disciplina do Senhor. Hebreus diz: quando você for disciplinado pelo Senhor, não se rebele, não se revolta, porque o Senhor castiga todos os seus filhos a quem Ele quer bem. Mas se estás sem disciplina é porque é bastardo e não filho. Aqui Isaías agora ele fala de uma categoria de pessoas que não se submetem à correção do Senhor, que não se submetem a andar na escuridão por um momento,
que não confiam no Senhor e que acendem o seu próprio fogo. Aqueles que são como Sara, que chega para Abraão e diz: tem muito tempo dessa promessa, se deita com a minha concubina e assim você vai gerar filhos. E até hoje a gente vive uma guerra na Palestina, porque Sara não esperou no Senhor. Porque Deus disse para Abraão de uma forma muito clara: eu vou te dar um filho. Mas Abraão e Sara acharam que precisavam ajudar ao Senhor. A maior desgraça do crente é quando ele acha que ele precisa ajudar ao Senhor. É quando ele acha que o Senhor não dá conta de fazer aquilo que ele prometeu. Deus já tinha profetizado e declarado para Rebeca que no ventre dela haviam 2 nações, mas que o maior serviria ao menor. Era promessa. Deus escolheu Esaú, Deus escolheu Jacó. Mas Jacó achou que precisava enganar o seu irmão para conseguir a bênção. Mas Jacó enganou o próprio pai para conseguir a bênção. Teve que sair fugido e nunca mais viu a sua mãe. Porque Deus não precisa da nossa ajuda para fazer aquilo que Ele prometeu fazer. Jacó achou que precisava dar uma mãozinha para receber a bênção da primogenitura. Enganou o pai, enganou o irmão, deu problema. Teve que fugir, não viu mais a sua mãe, foi enganada pelo seu tio, depois volta com medo do seu irmão, luta com um anjo, é ferido na coxa e passa a mancar pelo resto da vida. Tudo porque não soube esperar o tempo de Deus. Não foi isso que o povo de Israel fez no deserto? Quando Moisés subiu ao monte, depois de 40 dias, o povo chega para Arão e diz: 40 dias já passou, Moisés deve ter morrido, faça-nos deuses que nos guiem pelo deserto, porque nós não sabemos o que aconteceu contra Moisés. Fizeram um bezerro de ouro, se entregaram à imoralidade sexual, porque Paulo vai nos explicar isso em 1 Coríntios, comeram, beberam, tiraram a roupa, e aí Moisés desce, quebra as tábuas, milhares são mortos por causa da idolatria, o povo vai beber água amarga, porque Moisés derreteu o bezerro, misturou na água e obrigou o povo a beber, tudo porque não souberam esperar em Deus. Olha que loucura, irmãos. Eis aí os deuses que te tiraram do Egito, meu Deus. Atribuíram a um bezerro feito por mãos humanas a obra que o Senhor tinha feito no Egito. Irmãos, que no momento de dor, você não atribua os milagres de Deus ao acaso. Quanto milagre que Deus fez na tua vida, que tu testemunhou, que tu agradeceu a Deus, e os anos se passaram e depois você parou e... Será que foi Deus mesmo, irmão? Ah não, eu acho que foi sorte, foi acaso, foi não sei o que, irmãos. É nesse contexto que Deus fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Você atribuir ao diabo uma obra de Deus. Os fariseus disseram: Senhor, Jesus expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul. Jesus disse: não atribuam ao diabo a obra de Deus. Não atribua ao acaso a obra de Deus, irmãos. Não atribua ao teu braço a obra de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus está nos ensinando que nós dependemos de Deus para comermos o pão de cada dia. Ainda que você deva trabalhar, ainda que você deva estudar, mas se não for a Deus, se não for a graça de Deus, o pão não chega na tua mesa, irmão. Eu trabalho numa empresa e o meu salário não paga minhas contas. Eu preciso fazer 8 a 10 extras por mês para poder bancar as minhas contas. E há 1 ano já que eu faço extra constantemente por causa disso. Em janeiro a empresa deu um problema que até ontem eu estava com 14 extras atrasados para receber. Devendo dinheiro à minha esposa de cartão, comendo pão com suco todo dia em casa, porque final de semana eu tendo que ficar em casa, porque eu odeio, porque eu amo uma Coca-Cola, eu amo um cachorro quente, um chocolate.
E aquilo já estava me deixando angustiado, eu me matando de trabalhar, 24 por 24. E domingo eu fui visitar uma igreja na porta da minha casa, Igreja Batista. E o pastor resolveu pregar sobre a oração do Pai Nosso. E quando ele chegou na parte do pão, ele falou sobre isso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E ele falou: o nosso trabalho não garante o pão. Porque quantas vezes o funcionário se mata de trabalhar, mas o salário atrasa? Aí minha esposa olhou para a minha cara, eu olhei para a cara dela e eu falei: era isso que eu estava precisando entender, né, Senhor? Eu já estava orando: Senhor, o que eu estou precisando entender para que essa bênção seja liberada, Senhor? E ligando para o chefe, falando com um, falando com o outro, eu sou bem conceituado lá dentro, todo mundo falando: não, a gente vai resolver, e mais de 2 meses e nada. E quando o pastor falou isso, eu falei: tá bom, Senhor, era isso que eu estava precisando entender, ok. Saí do culto, fui dar o meu plantãozinho de madrugada, lá sozinho, eu e Deus, e eu orei e falei: Senhor, eu entendi, é isso, né, Senhor? Hoje de tarde, recebi aquele Pix abençoado com todos os extras que eu tinha para receber na empresa. O nosso braço não garante o pão. Você pode se matar e trabalhar, você pode ir na caixa do banco sacar teu salário, teu 13º, tuas férias, e para um camarada do teu lado e leva tudo. Irmãos, nós dependemos do Senhor para absolutamente tudo. Jesus diz em João 15: sem mim nada podeis fazer. Confia no Senhor. Jeremias 17:9. Jeremias 17, a partir do verso 5. Como é feliz o homem que confia no Senhor, é como uma árvore plantada a ribeiros de água, não receia o calor, não deixa de dar o seu fruto na estação certa, mas maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço. Confia no Senhor. No momento de escuridão, no momento de silêncio, no momento que a gente tem aquela sensação que Deus nos abandonou. Você já teve essa sensação? Aquele dia que dá tudo errado, tudo, que parece que Deus virou as costas para você. Aquele dia que parece que Deus é igual Baal. Lembra quando Elias zombava de Baal? Gritem mais alto, talvez ele esteja dormindo, está no banheiro, foi viajar. Tem momentos que parece que Deus também está dormindo na nossa vida. Aquele momento que os discípulos chegam e dizem: mestre, acorda, o barco está afundando, o Senhor não tem compaixão de nós? Todos nós passamos por esse momento. Se você não passou, já se prepara, porque você vai passar. Aquele momento de caverna, aquele momento de angústia, aquele momento de que todos ao nosso redor nos abandonam, aquele momento que a resposta parece que nunca vem, aquele momento que tudo dá errado, tudo, aquele momento de trevas total, que nesse momento você confie no Senhor e se firme sobre o seu Deus, que você não acenda o seu próprio fogo, o seu falso fogo, porque o seu fogo pode durar um momento, mas ele vai se apagar. Tiago diz: avisa aos ricos que não depositem a sua confiança na instabilidade das riquezas. Aleluia. Aquele jovem rico construiu um celeiro maior porque o seu campo produziu muito. Alegra-te, farta-te, come, bebe, porque tens aí mantimento para muitos anos. E Jesus diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. Que você confie totalmente no Senhor. E encerro, abra com sua Bíblia comigo para eu terminar com esse versículo. Jó, eu amo esse versículo, Jó capítulo 34, Jó capítulo 35, verso 14. Quem vai assumir? Quem vai assumir aqui depois de mim? Quem? Pastor, já pode vir, pastor. Pode vir, que aí eu encerro, senão eu falo pra caramba. Já vem aqui a garantia de que para eu poder terminar. Jó 35, 14. Jó, ainda que você diga que não vê, a sua causa está diante dele. Por isso, espere
em Deus. Aleluia. Aleluia. Jó, ainda que você diga que não vê, ainda que você ache que ele te abandonou, ainda que você ache, pode vir, pastor, ainda que você ache que ele não está te vendo, a sua causa está diante dele, espera nele. E conforme o irmão orou e citou, Tiago 5,11, ouviste sobre a paciência de Jó, e que final o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Aleluia. O Senhor não está indiferente ao seu sofrimento, querido. O Senhor não está indiferente à sua luta, ao seu problema. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas perante os olhos do Senhor, que são como chama de fogo. Ele vê tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. O salmista diz, Senhor, lembra-te da nossa estrutura e que somos pó. Ele sabe até onde você aguenta, Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe o que se passa em você. Por isso não fantasie, não tente enganar Deus na oração, irmão. Não tente enganar Deus. Se está doendo, diga que está doendo. Se está triste, diga que está triste. Se está com medo, diga que está com medo. Porque Ele tem prazer numa oração sincera do seu servo. Porque um coração contrito e quebrantado, Ele não desprezará. Se está doendo, diga. Se está com dúvida, diga. Jesus disse para o pai daquele menino que sofria, a questão não é se eu posso, a questão é se você crê. E o pai diz, eu creio. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E o Senhor fez o quê? Virou as costas e foi embora? Não. O Senhor curou. Porque o Senhor se compadece de nós. Ele sabe da nossa limitação e da nossa fraqueza. Confia no Senhor, querido. Bem-aventurado, Salmo 128:1. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será e tudo lhe irá bem. Vai comer do fruto do seu próprio trabalho. Aleluia. Aleluia. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Não confie em políticos. Ano de eleição, não deposite a sua esperança nos políticos. Não deposite a sua esperança na economia. Confie no Senhor. Porque Ele é poderoso para preparar um banquete no deserto. Assim como aos rebeldes, Ele mata de fome numa terra que mana leite e mel. É melhor confiar no Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.